Voltando para a gente falar, logicamente, a parte, não é, somático e, logicamente, autônomo, tá? O que seria interessante aqui a gente saber, tá? Que no outro vídeo não deu pra gente conversar sobre isso, tá? Por exemplo, o sistema nervoso somático, tá? Ele corresponde, logicamente, à parte do sistema nervoso muscular, que logicamente ele vai ajudar, logicamente, na questão da musculatura, do músculo, então é questão de movimentação, locomoção. Então, ele obedece diretamente aonde? Tá? Ao meu cérebro, então é o parasimpático, tá? Então a minha parte, do somático, tá? Ele corresponde, logicamente, ao meu sistema nervoso central, tá? Que é o parasimpático, tá? E logicamente o simpático, tá? Ele é, logicamente, o sistema autônomo. Por que autônomo? Porque, logicamente, ele vai ter movimentos involuntários, tá? Como a contração musculatura lisa, as vísceras, tá? A questão da bexiga, tá? Então, ritmo cardíaco, que é involuntário, tá? Então, aí, quem vai responder, tá? O autônomo é o simpático, tá? Por isso que eu coloquei aqui, tá vendo? Parasimpático e simpático. Então, quando a gente fala contrair as pupilas, quem vai controlar? A parte, logicamente, autônomo, tá? Ou, logicamente, o somático. Por isso que eu fiz essa diferença. Quem vai controlar quem? Então, assim, o somático sempre vai ser controlado pelo parasimpático. Autônomo, tá? Sempre simpático. Tá? Então eu tenho órgãos involuntários e órgãos que obedecem diretamente para o meu cérebro. Então o somático ele obedece ao parasimpático, que vai obedecer ao nosso cérebro. Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante, ó. Então contrair a pupila, tá vendo, ó? Estimular logicamente a saliva, a salivação, redução do batimento cardíaco, contração ou contrair logicamente meus pulmões e os meus brônquios, tá? Estimular a atividade logicamente do meu estômago e brânquias, tá? Então isso daqui é muito interessante. Vamos lá pro simpático, tá vendo, ó? Dilatar a pupila, tá vendo, ó? Já é o periférico, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá dilatando, ele não tá tendo um controle. A gente não tem controle, não é? Inibir, logicamente, a salivação, a gente não tem controle, tá? Às vezes você que vê, logicamente, algo que você gosta e você fica, logicamente, produzindo saliva, tá? Isso acontece muito, tá? Primeiro a gente come com os olhos, aí vem o processo salivar, né? Você saliva e o seu cérebro ele fica com desejo e aí você compra, né? E às vezes quando você morde nem dá vontade nenhuma porque o sabor não é aquilo que você viu com os olhos, então aí você joga fora, tá? Relaxar os brônquios, tá vendo? Que interessante, tá vendo? Acelerar o batimento cardíaco, tá vendo isso daqui? Porque ele é involuntário, ó. Muda de papel um pouco, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Parasimpático e simpático na parte de cardíaco, tá vendo, ó? Acelera o batimento cardíaco, tá vendo? Por isso que ele é involuntário. Por quê? Porque ele faz parte do meu processo periférico, não central. Então, a gente não consegue, logicamente, o corpo, ele não consegue, né, comandar diretamente no coração. Por isso que ele é involuntário. Tá vendo? É bem interessante, tá? E logicamente uma das doenças ligada ao sistema nervoso que a gente vai falar, uma delas é logicamente AVC, que não é mais AVC, é AVE, tá? AVE, tá? Eu tenho aqui o isquêmico e tenho aqui o hemorrágico, tá? O isquêmico logicamente é por conta de uma interrupção, tá, do meu fluxo sanguíneo, isso por conta de uma placa de aterona ou logicamente por conta de coágulo, tá?
dependendo aonde tá bom? Se for no cérebro, tá? Eu tenho logicamente coágulo, tá? A gente também tem entupimento das vias, né, das minhas artérias, que pode mexer logicamente com a parte do meu cérebro e principalmente com o meu coração. Uma coisa sempre leva a outra, tá, gente? Sempre leva a outra, tá? O hemorrágico logicamente é uma ruptura, tá, dos vasos sanguíneos, tá? Lembrando que o cérebro e o coração, eles estão muito ligados, principalmente quando acontece hematose pulmonar, tá? E lembrando também que a gente tem a questão de um AVE na aorta, tá? E a gente também tem a questão de um infarto agudo do miocárdio por conta de rompimento, tá? Então eles confundem muito, tá? O AVE, tá? AVE é logicamente encefálico, então é no meu cérebro, tá? Encefálico, cérebro, tá? Por que tem a ver com isso? Vamos lá, eu tenho um AVE, tá? O AVE, ele vai mexer logicamente com o meu processo, tá? Pulmonar, com o meu processo cardíaco e com o meu processo renal, tá? Que eles estão ligados diretamente, tá? Lembrando aqui, ó, tá vendo, ó, abdômen, tá, rim, coração e aqui o meu cérebro, tá? Eles estão muito interligados, tá? Às vezes eu tenho uma placa de aterona aqui e aqui eu tenho logicamente um entupimento por conta de coágulo. Como formou esse coágulo, tá? Então a gente pode fazer um stent, que é logicamente na minha artéria do coração? Pode. Você pode desentupir, logicamente tirar o coágulo daqui, dependendo de onde ele está localizado, sim, dependendo não, tá? Tem tratamento? Tem uns trombolíticos, tá? Mas os trombolíticos têm uns cuidados de enfermagem, que já a gente vai falar um pouco mais dessa doença, tá? Só quero que vocês entendam assim, ó, tudo que está no cérebro, tá? Toda doença que está no cérebro, ele vai carregar o seu coração, fora também tem o pulmão, logicamente rim, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho dos meros transmissores, então a gente vai voltar um pouquinho na nossa matéria, que é logicamente processo neurológico, tá? Do meu cérebro. Então a gente vai falar sobre os meros transmissores, tá? O que ele estimula, tal, então, e as funções dele um pouquinho.